Você já ouviu falar no preço invisível da má gestão? Pois é, este é o tema que nós trataremos aqui hoje. Para falar com você o que acontece por detrás dos bastidores, aquela questão de que o empresário ele fica com vergonha ou com receio de lidar justamente naquele momento que ele mais precisa de ajuda. E hoje estamos aqui para tratar diretamente desse assunto com o nosso parceiro de contabilidade, Alexandre, da Mais Valor Contabilidade. É isso aí. E vamos nessa, né? Então, bem-vindo nós ao nosso primeiro podcast, número 1. Episódio número 1. Nosso episódio número 1 de muitos, né? Então, que seja muito bom. E vamos Parceria nessa. de sucesso. Maravilha. É isso aí. Fala um pouquinho da sua contabilidade. A gente, e aí já indo para os protocolos quebrados, né? Da DA, né? Daniela, para quem não conhece, mas para quem vira parceiro, amigo, cliente, fã, Dadá, né? É, Dadá. Já falei para ajustar esse Instagram seu aí. Dadá Pink BPO. Pode deixar, vou Ficou deixar. ficou bonito. E assim, eu me chamo Alexandre Costa Casagrande, já há 18 anos aí no ramo de contabilidade, são 8 para 9 anos já de Mais Valor Contabilidade Empresarial, junto com meu sócio. E a gente veio de uma contabilidade familiar com muito desejo de automação, de inovação, de integração, de ser um staff para o nosso cliente que realmente ele possa contar com a gente para tomar decisões estratégicas no seu negócio. Não é no dia a dia, são decisões estratégicas. E eu entendo que a gente está nesse caminho. E as coisas estão... Hoje a gente atende já mais de 200 CNPJs, contando entre assessoria contábil e terceirização de departamento pessoal, que também é um braço muito forte do nosso negócio. E é isso. Estamos aí para justamente nos mostrarmos ao mercado como uma contabilidade que pode ajudar e pode dar apoio na decisão do cliente, tanto quanto na área tributária, quanto na área financeira, orçamentária e também o principal na área contábil, para analisar o resultado real do cliente. Muitas das vezes o cliente nem sabe qual é o resultado real e é sobre isso que a gente vai falar, porque para a gente conseguir entregar informação de qualidade, entregar um balanço, primeiro tem que vir mastigado do financeiro. E quem é que faz quem é que detalha de maneira precisa para vocês? Para nós hoje é interno da contabilidade. Então a gente tem a operação feita internamente porque a gente é contador, pressupõe que a gente tem que executar isso. No entanto, a gente só faz para nós. E a gente entende que cada macaco no seu galho. Cada um é especialista no que faz. A gente interno se adequou a isso. Agora, a gente sabe, e até pelo nosso tamanho, pelo volume das operações, a gente entende que manter interno para nós hoje faz sentido. Mas o nosso foco aqui não é esse. O nosso foco aqui, na minha visão, ele é a gente olhar para os clientes, para os empresários, né? A gente olhar para os empresários e perguntar assim, cara, para que você vai ficar fazendo financeiro se você pode muito bem ter alguém especialista para executar isso para você e você fazer o que realmente dá dinheiro, cara. Ganhar dinheiro é vender, vender e vender. Deixa a parte financeira, que você fica gastando tempo, gastando hora, e sua hora é cara, para quem sabe fazer. E ó aqui, quem sabe fazer. Vamos falar disso. Vamos falar disso aí. O que acontece, né? Quando a gente fala sobre má gestão e o preço invisível dessa má gestão. Porque o que eu acho não, eu tenho certeza, que o preço, ele não vem no boleto. Ele vem no seu prejuízo. Quando você tem aquele prejuízo, que você não sabe de onde que está vindo, o caos, a ansiedade do final do mês, é isso que a gente vai tratar. Por que as pessoas, os empresários, que a gente que é empresário sabe, por que quanto mais a gente precisa de ajuda, é o momento que a gente mais se fecha? Por que aquele momento que o nosso financeiro, a nossa empresa está toda desorganizada, a gente fica com medo, com receio do que as pessoas podem achar quando é o momento que a gente mais precisa de ajuda? Ou então aquele momento em que você não precisa chegar nesse ponto. Você simplesmente pode trabalhar de uma maneira segura e lógica. Quando a gente trata das questões de desorganização, muitos clientes chegam para a gente naquele caos. Não sabe se virar, já tem 6, 8 meses que está com problema com contabilidade e chega para a gente organizar e acha que a gente consegue organizar. Rápido, né? 2 tempos. 2 tempos. Que é fácil, é só pagar a conta.
É, tipo assim, vou contratar você, vamos ver o onboard, vamos pagar o onboard, 2 semanas depois, cadê os meus 1 ano e 6 meses que não tá organizado ainda? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, principalmente porque eu entendo, assim, que o BPO financeiro, que é o que a gente faz hoje, a gente cuida muito do hoje. A gente detalha minuciosamente, claro que com padronização, mas a gente detalha centavo por centavo para entregar para a contabilidade, para que ele consiga executar o trabalho, que você vai explicar um pouco melhor, que a gente é uma parceria. Só que por que, que o empresário não entende o porquê que é tão importante e fundamental as categorias na hora de organizar o seu fluxo de caixa? O exemplo, ele sempre vai ser, né, na minha visão, a forma mais fácil de a gente entregar uma visualização da situação. Então, eu já tive cliente, eu tenho algumas situações, mas esse em particular me chamou muita atenção, porque um dia a gente conversou lá no escritório, isso já faz um tempo, acredito até foi antes da pandemia, e ele falava assim para mim, Alexandre, eu tenho patrimônio, eu tenho estoque, né? Eu tenho bens no meu negócio, mas eu não tenho bens na minha vida pessoal. Então, eu como empresário, eu tenho um ativo, eu tenho um patrimônio no meu negócio grande. O meu estoque está cheio. Agora, eu como pessoa física, eu não tenho patrimônio. E assim, se a gente for analisar meu estoque aqui, ele é atacadista, né? Comerciante é atacadista. Ele tem varejo e tem atacado. Ele tem ponto de venda em avenida e tudo mais. E ele falou, cara, o que eu faço, cara? Porque o dinheiro eu não tô entendendo onde tá o dinheiro. A minha primeira pergunta foi, mas você já olhou pro seu relatório financeiro? Aí ele, que relatório financeiro? Aí eu falei, olha, eu não tenho como te ajudar e nem tenho como falar, e nem você tem como falar se você não tem um relatório financeiro que demonstre a posição do seu estoque, que demonstre o seu fluxo de caixa passado, a sua projeção de fluxo de caixa, onde é que está o teu resultado. Porque se já você está há mais de 10 anos no mercado, significa dizer que tem resultado. Se você tem matriz, se você tem filial, se você tem outras empresas que esse cliente tem, ok, e aí? Significa que está dando resultado, o negócio está crescendo. Seu patrimônio, seu negócio está crescendo. Agora, quanto que você tem de lucro e onde está esse lucro e qual é o percentual dele, você só vai conseguir se você tiver um financeiro organizado. Então, o preço para ele da má gestão foi, talvez, perder várias oportunidades de outros negócios que ele poderia fazer e também de saber o time da expansão. Porque quando a gente não sabe o time da expansão em relação ao nosso fluxo de caixa, acontece uma outra situação, que é o oposto. Eu tive outro cliente que ele tinha o time da situação, mas ele não tinha o dinheiro pro financeiro para segurar a alavancagem financeira dele. Então, como é que ele avalia até onde ele pode ir? Só se ele tiver o financeiro redondo. Se ele não tiver o financeiro redondo, ele não sabe, porque assim, ele pode ter acesso a pegar capital no mercado, com terceiros, com familiares, seja com quem for. Ok, mas ele tem que pagar esse capital. Ah, mas eu tenho uma carência de 12 meses, uma carência de 24 meses. Tudo bem, mas quando chegar lá na frente, se você tem que pagar 20 mil reais por mês de financiamento, onde é que você vai saber se você consegue pagar e garantir as contas do mês? Sim. É na projeção do seu caixa, na projeção do seu resultado. O teu financeiro vai fazer isso para você. Então eu vejo que o preço da má gestão é a gente fica como um barco à deriva. E aí a gente vai para onde o mar nos levar. É isso. Aquela velha frase, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Mas para um empresário não é bem assim que funciona. Não, não é Se bem você assim. não sabe para onde você está indo, a desorganização vai te levar para um buraco, E a gente tem perfil de cliente, para ansiedade. sem dúvida. A gente tem perfil de cliente, Dada, você tem, eu tenho, que são clientes que ele só tem a bala de prata. Ele não tem outro tiro para dar. Sim, é do Então pequeno. exato, então você, empresário, que você tem a ideia de que você tem só uma bala para dar, você vai realmente dar esse tiro sem nenhum tipo de análise ou planejamento orçamentário do teu negócio? Cara, atenção nisso aí. Você tem família, você pode ter filhos, teu futuro está em jogo. Com relação a isso, a gente tem até experiência de cliente nosso. Ele estava muito bagunçado, ele não sabia. E olha que ele já tinha um BPO financeiro terceirizado. Ah, isso aí.
E aí chegou pra gente no caos. Uhum. E a gente organizou o setor dele inteiro. Mas esse outro BPO, ele não entregava o relatório individualizado. Do tipo, era um relatório padrão, era uma forma de bolo. E não é assim que funciona. Cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem a sua linguagem de falar, né? Eu gosto de falar que a comunicação não é o que eu falo, mas é como você entende do que eu falo. E os meus relatórios, os relatórios que a gente faz, é exatamente isso, personalizado para falar a linguagem do nosso cliente. Sim, sem dúvida. E eu vou falar um detalhezinho muito pequenininho, que muita gente não se atenta, principalmente para o fluxo de caixa. Uhum. Ele fazia os contratos dele, as receitas dele variavam entre o dia 10 e dia 25. Só que as despesas dele era do dia 1º ao dia 10. E aí, ele tinha aquela falsa sensação no final do mês de que ele tinha dinheiro. Então, ele misturava as contas pessoais com as contas da empresa. Nossa. Quando chegava no dia 1º, Cadê? não tinha dinheiro. Quando a gente começa a ver essa linguagem que a gente consegue organizar, é adaptar mesmo, porque ninguém tem escola, ninguém aprende gestão na educação infantil, em educação de 2º grau. E aí, quando a gente começa a fazer esses ajustes com os fornecedores, para jogar mais para frente, para dar uma equilibrada no fluxo de caixa e educar mesmo o cliente financeiramente falando, e ver que a partir de agora ele já começa a caminhar respirando, é um alívio muito grande para a gente, enquanto BPO financeiro, ver que a gente está fazendo a diferença nessas empresas, né? Porque é muito bonito o palco. Mas e os bastidores? Se não tiver organizado? Ou o empresário, ele acha que ele pode ser o ator principal, o coadjuvante e a pessoa que fica por trás das câmeras e que fica na organização e na limpeza. Não dá. Isso aí, assim, quando você começa a falar sobre centralização, sobre desorganização, isso vai vindo as coisas na minha mente, né? Vai vindo os clientes que já passaram por nós, clientes que estão com a gente, em determinados momentos tiveram dificuldade em avaliar isso, né? Clientes que ainda têm dificuldade, que ainda têm, ou seja, oportunidades para você, né? Necessidade de fazer o ajuste no financeiro. E eu tive um cliente há pouco tempo, né? Esse cliente é meu cliente ainda, e sem citar nomes, obviamente, né? O que aconteceu? Ele passou por um processo de ajuste na administração interna. E esse administrador, ele fazia a parte financeira, né? Então, com ele, os relatórios estavam ok. Só que quando ele foi passar, ele foi passar o bastão para frente para outra administração, um dos outras sócias iriam pegar essa administração para fazer, porque elas falaram, não, pode dar para a gente que a gente tem como fazer. E aí, na conversa com elas disseram assim, olha, Alexandre, não é tão difícil assim fazer o financeiro. Pagar conta, olhar para o nosso dinheiro, é algo muito específico do empresário. Não é qualquer um que pode fazer isso pra gente. É muito particular. Aí eu falei, olha, se é muito particular, se você tem essa tendência de centralizar e de não confiar nas pessoas em relação a dinheiro, o empresário que acredita que o financeiro ele é simples, ele é fácil, é tranquilo. Não precisamos gastar muito investimento com isso, não precisamos terceirizar, não precisamos contratar alguém. Ou vamos contratar alguém que ele faz um monte de coisa além do financeiro, porque o financeiro é fácil. Não, Ou um estagiário. Ou Nossa, o estagiário, nem vou começar porque dá raiva de, vamos botar estagiário a fazer financeiro. Não, ele não faz financeiro, ele pode pagar conta. Mas aí eu tive um cliente que no momento que a gente foi falar sobre organização financeira, ele tinha as sócias tinham um administrador, esse administrador passou o bastão para frente e falou, não, agora vai ser com vocês a administração. Então ele foi para outros objetivos profissionais. E essas sócias chegaram, não, deixa com a gente, que a gente vai fazer a administração a partir de agora. Aí eu falei, mas quem vai fazer o financeiro? Não, o financeiro eu faço aqui mesmo, é só pagar a conta aqui no meu celular. Não, mas quem vai fazer o financeiro no teu sistema financeiro? Não, no sistema financeiro, isso aí é problema da contabilidade. Eu vou pagar a conta, vocês se virem aí. Eu falei, olha, tudo bem, vamos deixar a contabilidade em segundo plano. Qual o teu resultado, então, em relação ao mês passado, se você não tem financeiro? Não, mas isso a contabilidade tem que me dizer. Não, mas a decisão sua, do nada, você teve uma queda na semana de rendimento. Você precisa tomar uma decisão na próxima semana. Onde é que você vai olhar?
Com quem que você vai conversar? Você teve um aumento de custos. Como é que você vai fazer uma projeção em relação ao teu orçamento? Quem fez seu planejamento orçamentário? Qual é o lucro que você espera no ano? Aí a pessoa... Eu falei, tá vendo? Não é só pagar a conta. O teu sistema financeiro, a operação que você acompanha em relação àquilo que você projetou, tá dentro do seu setor financeiro. Se você faz o teu setor financeiro, ok, não tem problema nenhum. Mas você tem isso. Agora, se você não tem, cara, sugiro que você contrate alguém para fazer isso. Porque funções administrativas eu até entendo. Você demitir uma pessoa, você contratar, você dar férias, você fazer o setor de compras. Beleza. Girar a empresa no operacional é função do empresário, é função do gestor. Mas função do gestor fazer a parte financeira, cara, tu tá perdendo um dinheiro monstro, perdendo tempo no teu financeiro. Deixa que alguém faz para você. E vou dizer, as pessoas tendem a ser centralizadoras com dinheiro. E aí eu faço a seguinte pergunta. Se a gente continuar pensando que a gente que tem que tratar o nosso dinheiro do nosso negócio, que nem é nosso dinheiro, né? O dinheiro da empresa. A gente que tem que olhar o dinheiro da empresa, a gente não pode deixar ninguém movimentar o nosso dinheiro, a gente ter medo de as pessoas verem nosso negócio, nosso dinheiro. Como é que tem empresa grande? Como é que tem a Amazon? Como é que tem Mercado Livre? Como é que a gente tem empresas grandes aqui? O Grupo Buais, a gente tem a Wine, a gente tem a Apex. Isso não existe, gente. Isso é o primeiro pensamento do empresário quando ele sai da operação e ele vai para a gestão. Ele se dá de frente com desafios que, inclusive, vão desafiar as crenças dele. E essas crenças, elas precisam ser quebradas. E a gente está aqui para isso. Para ajudar, de alguma forma, a mostrar para o empresário que ele terceirizar a parte do financeiro dele, ele está trocando a hora dele, que é cara, por uma hora do financeiro, que em tese é mais barata e é especializada. Então, bicho, para de centralizar seu negócio, cara. Tu vai conseguir resultado muito maior fazendo isso. E não faltam exemplos. Não faltam. Eu tenho uma nutricionista, e aí você traz o seu também. Uma nutricionista, recentemente, cliente minha, a gente fechou o negócio, foi mês retrasado. Inclusive, possivelmente, né, ela já está em vias de entrar em contato com você, porque ela é muito ocupada. E nem para entrar em contato, porque fiz a sua indicação, ela ainda entrou por quê? Porque ela é muito ocupada. Imagina fazer o financeiro. E aí eu falei com ela, Fulana, olha só, quanto é que é a tua hora? Ela, Alexandre, é R$450. Eu falei, eu duvido que a hora de uma terceirização do financeiro vai ser isso. E eu digo mais, quem terceirizou, quando troca, caso eventualmente troque o seu financeiro terceirizado porque não gostou, porque o seu negócio é muito personalizado, por motivo que seja, ele não troca pensando em trazer um funcionário para dentro que faz financeiro. Ele troca assim, qual vai ser o outro terceiro que eu vou contratar? Então eu não tenho um que terceirizou o financeiro que eventualmente falou, vou tirar e vou internalizar. Não tenho. Claro que a gente tem negócios que depois que crescem muito, às vezes exigem um acompanhamento muito mais de perto, que talvez o financeiro terceirizado não faça. Aí ok, aí vai internalizar porque o negócio cresceu muito. Mas o nosso perfil de cliente geralmente é o empresário que precisa terceirizar. Justamente por causa dos custos. Exato. Primeiro ponto. Porque quando você tem uma gestão financeira de qualidade, você não consegue pagar uma pessoa interna com a mesma qualidade que você está terceirizando. Esse é um ponto. Mas essa questão de má gestão que a gente encontra, principalmente quando a gente vai fazer ligação com prospecto, né? Eles têm tanta vergonha que dá para sentir na voz de que eles não querem abrir a gestão financeira deles, porque no externo tá tudo lindo, tá tudo ok, mas por trás dos bastidores, ele não quer mostrar como tá a situação atual dele, que chega a falar assim, eu tenho vontade de falar assim, deixa eu te ajudar. Porque chega a ser uma situação até desconfortável. Cara, você tá passando por isso. Teve um dia que eu fui fazer uma ligação com os prospectos, aí o prospecto falou comigo bem assim, não, eu gosto de fazer tudo em planilha. Aí eu fui dando os exemplos. O comissionamento, tudo você faz com planilha, todos os gastos, e como é que você faz a projeção mensal, como é que você paga, como é que estão os anexos, os boletos, como é que você faz isso? Isso daí tá tudo certo aqui, mas eu gosto de planilhar. Tá, mas você sabia que existe um sistema, um ERP, você pode usar esse, pode usar o outro? Eu sei, mas eu não confio. Aí eu fico, nossa, o tempo que essa pessoa gasta por não confiar e os sócios ficarem dependendo dele,
esse tipo de situação, para o empresário em si, ele é mais refém da própria empresa do que, de fato, o empresário. Sem dúvida, sem dúvida. Porque ele impede de crescer e ele só fica alimentando o caos. A ansiedade, o caos dentro dele, porque se ele não consegue organizar uma empresa que dependem, sei lá, de quantos funcionários ou parceiros ou sócios dele, imagina como que tá essa pessoa enquanto esposa, esposo, marido, enfim, pai. Como é que tá isso na cabeça dele pessoal, né? Pois é. E assim, quando a gente leva pro pessoal, você tem 2 filhas, Eu tenho 2. a minha está a caminho agora. Sim, o E a mundo gente, rosa. o mundo rosa, né? E a gente pensa assim, beleza, a gente faz a gestão, a gente entende do nosso negócio, nosso financeiro está redondo, até porque a gente está aqui na posição de referência. E aí, quando a gente olha para um potencial cliente ou para o nosso cliente atual, e você, na verdade, olha para os seus clientes prospectos, né? O meu, eu vejo muito cliente meu que não tem financeiro, que precisa do financeiro. E ele tem essa ideia do centralizador, de que não precisa, de que não é importante. E aí, eu tenho vários exemplos que aconteceram ao longo da minha história de pessoas que eu cheguei, cara, mas peraí, vamos analisar o teu financeiro, porque você tá trazendo para mim que o mercado não tá bom, as coisas não estão legais, os custos aumentaram, você não consegue aumentar seu preço. Beleza, qual foi teu resultado? Sabe por quê? Porque eu tenho um cliente que não me manda documento. Se o cliente não faz o financeiro dele, se é desorganizado, como é que a contabilidade vai trabalhar? A gente não trabalha nada, a gente acaba sendo o quê? A gente envia boleto. Eu faço a folha de pagamento, envio os impostos e eu não sei mais nada da empresa. Aí o cara vem e fala assim, pô, Alexandre, a gente não tá bem, cara. Não tem alguma coisa que a gente possa fazer pra melhorar isso? Eu falei, rapaz, eu não sei. Você não manda nada, cara. Pô, mas é porque eu tô sem financeiro, é eu que faço, não dá tempo. Eu falei, bicho, então pelo amor de Deus, como é que você vai avaliar a sua empresa se você não tem informação, se você não tem dados? O que não pode ser mensurado não pode ser gerido. Sim. Essa é a máxima. Eu gosto de falar muito que o financeiro é o coração da empresa. Porque se ele não estiver bombeando, a empresa não funciona. Mas tem muita empresa que está infartando e nem sabe, né? Exato! E é esse o exemplo que eu ia trazer. Eu tive um cliente pequeno, e o cliente de filho. Ele ia ter o primeiro filho dele, hoje está com 2, né? E depois da nossa conversa, não deu 3 meses, ele encerrou a empresa. Porque eu cheguei para ele e falei, cara, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos planilhar a tua parte financeira dentro do sistema aqui, né? Pode ser o seu, pode ser um sistema à parte. Na época ele usou, né, um sistema online de gestão financeira. Inclusive, daqui a pouco fala com qual sistema aí, de graça, né? Falar aí qual sistema você trabalha. E colocamos os últimos meses dele, né? Os últimos 6 meses dele. E aí ele olhou os últimos 6 meses dele, olhou o fluxo de caixa dele, e todos os meses o fluxo era negativo, ou seja, ele tinha que colocar dinheiro. E ele falava, Alexandre, eu não tiro nada. Antigamente eu era funcionário, porra, eu tirava dinheiro, eu tinha uma vida. Não era aquilo que eu queria, ok, mas agora não é nem o que eu queria, eu não tô tirando dinheiro, eu tô colocando dinheiro. Aí eu falei, mas você conseguia ver isso no dia a dia? Ele falou, cara, eu não conseguia ver isso no dia a dia. Eu só sabia que as coisas não estavam bem. Aí eu falei com ele assim, bicho, se você olha no teu financeiro durante um mês e você vê que o negócio não tá indo bem, fala pra mim se você ia traçar alguma estratégia ou não diferente do que você fez. Ele, com certeza. E se continuar nos próximos 3 meses assim, seu negócio vai se manter? Ele, não tem como, ele não vai me manter, só minha dívida vai aumentar. Então por que continuar o seu negócio? Aí ele, vou pensar. Não deu 3 meses, o negócio fechou. Hoje, ele voltou para a área corporativa, ele está como gerente, se eu não me engano, de uma outra empresa, e hoje, ao que parece, né, eu não tenho mais contato com ele, mas eu tenho contato com a esposa dele, ao que parece, as coisas estão andando. Então, assim, no caso dele, o financeiro, se ele tivesse o financeiro organizado, demonstraria para ele que ou você muda a sua estratégia, ou você fecha seu negócio. Sim. Porque nem sempre as coisas são um final feliz. Às vezes o financeiro ele vai demonstrar que o negócio não tem que ir adiante, né? E você só consegue também tomar as decisões baseadas em números. Só. Se você não tem número, você fica tomando decisão com base no que você acha que pode ser, né? Exatamente. E aí, quando você não tem a gestão organizada, nem que seja, enfim, de qualquer forma possível. Eu tenho uma cliente específica lá, que ela opera toda a vida pessoal dela dentro da empresa. Nossa senhora! Qual é o resultado da empresa? Ela não sabe. Ela não sabia. Agora, ela tem subsídios. Porque ela falava assim, a minha empresa não me dá lucro.
Aí eu comecei a categorizar tudo para ela. Aí eu falei, Bessie, olha só, isso aqui é tudo despesa pessoal. E isso daqui é a despesa da empresa. Me fala se sua empresa não tá dando lucro mesmo. Vamos colocar um prolabore, porque se acontecer alguma coisa de hoje para amanhã, como que você vai ficar? Me explica. E mostrei para ela os cálculos, como é que a gente pode fazer tudo isso. Mas hoje em dia ela tem o pé no chão do que ela tá fazendo. Isso aí. Só que antes ela achava que ela não tinha lucro. Comum. Isso é comum. Ela tem sócio? Não. Exato. Empresário, você que não tem sócio e acha que você sabe o resultado do teu negócio e confunde as contas, você não sabe. Não sei. Às vezes tá achando que você tá sem grana, às vezes tá achando que o seu negócio não é lucrativo, o teu negócio é altamente lucrativo, é você que tira muito, cara. Então o financeiro ele é importante para você entender o real resultado do teu negócio. E se você for alavancar ele, se você for fazer um investimento nele, e se você for trazer sócios, porque às vezes para alavancar a gente precisa de sócio. Como é que você vai mostrar o resultado pro cara? Você vai mostrar um balanço onde você gasta o seu dinheiro inteiro? Onde você tira o dinheiro ou gasta até picado, né, Dadá? Gasta todo dia picado, todo dia R$1.000, R$500 vai pagando. Como é que você vai mostrar um resultado para alguém que queira investir no seu negócio e se demonstrar como profissional? Porque às vezes você é profissional no teu negócio. Só que no teu financeiro você não é, você é amador. Então vamos virar profissional? Pode falar. Trazendo para você, né? Você tá mandando a bola para mim, eu tenho que mandar a bola para você de volta, né? Trazendo na situação, Dadá, que alguns empresários, eles não conseguem fazer a diferenciação entre a contabilidade e o BPO. E o comum, até porque eu tô na ponta, que apanha. A ponta que apanha é a minha. Porque eu sou obrigatório. A contabilidade, ela é obrigatória. Não tem como uma empresa que não seja MEI não ter contabilidade. É uma obrigatoriedade. Sim. E tem gente que entende, né? Tem empresário que entende as obrigações e o que a contabilidade retorna, e tem empresário que acha que ela faz tudo. Mas ela não faz tudo. Muito pelo contrário. A contabilidade, a matéria-prima da contabilidade é o financeiro. Como é que você vê isso hoje no mercado com os teus clientes que chegam para você? Eu vou falar enquanto BPO, tá? E enquanto contabilidade, eu queria especificar o que eu sinto e o que eu acho. Eu acho que a gente faz o hoje. A contabilidade, ela é responsável por projeção e pelas análises passadas. Ou seja, o que aconteceu no mês passado, no ano passado, para eu conseguir fazer as obrigações fiscais que deveriam fazer para o próximo mês. Em contrapartida, ela é responsável por projetar e entregar todos os relatórios para a gente. Mas a contabilidade só consegue fazer isso se tiver uma organização do hoje. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você comeu há 15 dias atrás? Faço a menor ideia. Vou nem pensar, porque eu não lembro. E aí chega aquele cliente que te entrega o extrato todo com a movimentação e não sabe o que aconteceu no dia 1º do mês passado, porque é comum, a gente não sabe o que aconteceu. Como é que ele vai saber o que está acontecendo com a empresa dele quando ele vê aquele monte de movimentação financeira sem ter a devida categorização? Sem ter a devida organização? Então, a gente acha... O que a gente faz, né? A gente organiza o hoje. É com detalhe, é com método, é com valor, principalmente com padronização que a gente faz isso. Empresário, você tem isso de uma forma tão detalhada assim? Vou te falar um caso, Ale. Pode falar. Uma cliente minha movimentando a conta dela. Aí ela foi dar um exemplo hipotético. Ela faz muitas retiradas e é um caos. E a gente está tentando educar financeiramente. E aí ela fez uma movimentação lá que tinha que pagar alguém R$346,64. E ela pagou com centavos trocado. E na hora de pagar, ela somou com outro valor e fez um montante. E foi para o cliente, deu um montante. A gente não conseguia achar esse centavo. E a gente perdeu, sei lá, mais de hora fazendo isso. E aí a gente foi questionar a cliente, né? Ela, nossa, mas você tá fazendo questão de centavo. Aí eu falei, Bessie, não, a gente tá fazendo questão da sua empresa estar lisura, de 100% organizada. Esse é o preço que a gente paga. E aí foi quando a gente conquistou a cliente. É isso aí. Você acredita?
Sem dúvida alguma. Porque ela não daria essa importância e ela viu que a questão da gestão financeira é séria. E é nos centavos, é nos reais, é nos milhares. Porque você tem que dar conta para fechar para a contabilidade conseguir te entregar todos os dados. Né? Sem dúvida. E assim, o que eu vejo na contabilidade, naturalmente nós estamos aqui porque nós temos clientes em comum, Sim. né? E a gente viu que tanto o serviço de um quanto do outro tem sinergia e eles dão certo e geram resultado para o cliente a nível de dados, ou seja, o cliente recebe seu relatório, o cliente recebe seu balanço. Você estava citando aí a pessoa que manda sem nenhum tipo de controle financeiro para a contabilidade, até eu entender o que é, eu vou ter que parar o trabalho dela, o meu funcionário vai ter que ligar para ela, vai perguntar, ela não vai lembrar, ela vai ter que puxar, ela vai ter que pegar documento. Aí lembra o tempo que ela tinha que fazer o financeiro? Aumentou. E aí ela vai parar e eu tenho cliente que fala, vamos fazer o seguinte, na semana que vem eu vou parar o meu trabalho de manhã para ver isso, eu vou perder dinheiro. Eu falei, você tá perdendo dinheiro porque você quer. Porque isso tem que ser feito. Em vez de você parar de perder dinheiro todos os meses, por que que você não terceiriza esse trem? Alguém tem que fazer isso para você. Com detalhe. Exato. E aí o método, ele entra muito nessa importância do como, né? Como que faz isso? E qual o resultado prático disso? E quando a tua cliente, ela verificou que você se importa com a empresa dela como se fosse sua, porque você não estava se importando com centavos. Não tava. Você estava se importando com a empresa. É diferente. É isso aí. É muito diferente. Ela viu, caramba, ela realmente se importa. Essa é uma das principais diferenças, por exemplo, de você trazer um funcionário. Quando você traz um funcionário do financeiro que ele recebe aí o salário de mercado, você espera o quê? Que a pessoa entre achando que a empresa dela vai dar atenção máxima ao negócio, ela sabe tudo sobre o seu negócio, ela vai parametrizar, vai fazer os processos, vai fazer o onboarding do teu num sistema novo, vai integrar. Não vai fazer nada disso. Ela vai fazer a nível de mercado, no padrão que tem por aí. O que ela vai fazer? Ela vai falar assim, beleza? Como é que faz? Como é que é para fazer? Como é que é o dia a dia? Você me fala? Aí se você não tem ninguém ali, porque você tinha outra pessoa que saiu, é você que está na rua, por exemplo, um advogado. Você vai parar de fazer uma petição. Você vai, por exemplo, parar de ter que ir no fórum ou de fazer uma defesa, uma oratória lá perante ao juízo, para você explicar uma pessoa como é que faz financeiro. Não vai saber fazer. Você não vai saber, você não vai explicar, você não vai ter tempo e você vai falar com ela assim, não, faz aí do que você acha mais interessante, né? Paga as contas aí, depois a gente vê o resto. E aí sabe o que acontece? Essa pessoa vai ficar lá fazendo do jeito que ela acha que é. E o jeito que ela acha que é não é profissional. Até ela falar assim, pô, vou embora. Não tô ganhando nada aqui, a vida tá passando, eu tô fazendo um negócio de qualquer jeito e eu tomo esporro ainda porque eu fiz errado. Eu não sei o que fazer. A gente tá falando de uma geração... A gente tá falando aí de uma geração de profissionais aí meio delicados, né? Que eu nem vou entrar nesse mérito hoje. Não todos, mas aqui Se você for falar com um funcionário, alguma forma, de algum jeitinho que não seja delicado, pedindo por gentileza, você vai acabar sofrendo até um processo trabalhista. Sem dúvida alguma. Aí a gente tá falando entre você ter um custo menor, porque tem muita gente que fala assim, mas eu já pago contabilidade, vou ter que pagar BPO também. Cara, o seu custo é muito maior perante a desorganização. E eu vou te levantar mais. Você não tem que se preocupar com funcionário, licença, 13º. Se esse funcionário ficar doente, se esse funcionário pedir conta, o que vai ser da sua vida amanhã? Exato. Imagina, E a sem pessoa a vai lá... profissionalização que você precisaria ter. Porque você não vai desembolsar um valor que um especialista está ali para te oferecer esse trabalho. Você não vai, infelizmente, você não vai despender esse valor da sua empresa, principalmente você que é pequeno. Agora, se você terceirizar, qual é o valor que isso vai agregar para você? Ter uma pessoa que se preocupa com a sua empresa como se fosse dela. Não. Por quê? Querendo ou não, é o seu nome que está em jogo. É o nome da sua empresa que está em jogo. Quantas pessoas que você pode indicar com base na preocupação, no método, no valor, na clareza que essa pessoa está te dando? Pois é. Do nada, amanhã você acorda na segunda-feira com um monte de pedido para tirar, um monte de cliente para cobrar, e do nada a pessoa que é no teu financeiro interno, no teu funcionário, vai falar assim, ó, eu tô com um problema aqui, eu caí, quebrei a mão, vou ter que entrar em licença
em licença do INSS, eu vou ter que dar uma testada de 15 dias, eu não vou poder trabalhar. E aí, o que vai acontecer? Tô lá na rua trabalhando, fazendo venda, o pau tá quebrando, e aí, o que vai acontecer? As férias. Não, então, tem as férias ainda, outra coisa, a pessoa vai ter que entrar de férias. Aí o empresário se organiza todo, ou bota outra pessoa que não sabe nada da área, acumulando função, com risco de fazer errado, para ele não poder parar a máquina, porque a máquina não vai parar. Imagina se eu não posso cobrar o cliente, se eu não posso mandar boleto, se eu não vou mandar nota fiscal, o meu negócio para. Como você disse, né? Tem ali um coração bombeando, né? E aí? Na minha cabeça, quando eu falo com os meus clientes, eu falo, cara, olha só, quando você vê custo, você precisa colocar na tua planilha, na sua visualização mental, qual é o custo de você fazer o financeiro de uma pessoa que está pagando conta, ela não faz financeiro, ela está pagando conta. Qual é o custo disso pro teu negócio? Porque às vezes, é porque assim, ó, o cemitério é silencioso. O cemitério é silencioso. A gente na internet é uma maravilha. A gente só vê negócio que deu certo. Vamos fazer um podcast de negócio que deram errado? A gente vai olhar para a maioria e a gente vai verificar que a pessoa não sabia o resultado do negócio dela, ela não sabia o lucro, ela não sabia a alavancagem, a projeção de fluxo de caixa, os custos. Como que ela vai conseguir trabalhar, conseguir gerenciar e crescer um negócio se ela não tem o teu financeiro em ordem, se ela não tem relatório? Cara, isso não entra na minha cabeça. E se a gente for pegar, eu não tenho os dados aqui, é uma coisa legal pra gente trazer no próximo podcast, no próximo episódio, dados estatísticos das empresas que quebraram justamente porque elas não conseguiram visualizar o problema antes. E aí é igual cuidar da saúde. Se a gente deixar para visualizar o nosso problema quando nós estamos extremamente mal, a gente vai gastar muito dinheiro, muito esforço e muito tempo para melhorar. Mas se a gente faz o check-up periódico, se a gente consegue verificar como nós estamos, vamos dizer assim, em tempos curtos, a gente consegue, de repente, verificar que a gente consegue enfim, a gente consegue se tratar de forma antecipada para que a gente não pegue Prevenir é melhor que remediar, exato, né? para a gente não deixe uma doença que vai incapacitar a gente de trabalhar, que vai incapacitar a gente de gerir, né, de trazer os ganhos para nossa família, de ficar com a nossa família. Cara, isso é muito importante, a parte da saúde é muito importante. A gente para, o nosso corpo para e isso traz uma série de transtornos. Eu costumo falar, não tem diferença do ponto de vista da estrutura, a nossa vida pessoal para a nossa vida profissional. É a mesma coisa o cuidado. Se você cuidar da sua família, você vai ter um retorno sobre isso, de qualidade de vida, de filhos bem criados, de filhos que ficaram com os pais e com as mães. Agora, se você não cuidar da sua empresa e a empresa ficar na mão de terceiros, os terceiros que vão cuidar do jeito que eles acham. E quem vai dar valor para a sua empresa mais do que você? Não faz sentido. Então, você não ter os dados na sua mão, como é que você vai cuidar se você não tem o check-up, se você não tem relatório? Cara, eu não consigo imaginar um negócio crescendo sem um financeiro redondo. Ele só vai crescer porque ele tem sorte, o negócio é bom pra caramba. Porque se ele precisar de estratégia, temos aqui o teu esposo, que se o negócio dele não tiver estratégia, não tiver financeiro, ele não consegue fazer conta semanalmente às vezes, o que vai acontecer? Se ele erra uma precificação de um mês pro outro. Eu já ia falar sobre ele já vai chegar no mês tendo prejuízo e nem vai saber. Então, se ele não consegue ter os dados em tempo real, dentro do financeiro dele, cara, como é que vai gerir? Outro lugar, supermercado. Um mercado que não consegue gerir resultado, que não consegue avaliar a sua margem, como é que ele vai avaliar a precificação? Não tem como, cara. Essa questão aí de precificação e de gestão, que a gente fala que a gestão financeira é enxergar o seu hoje, como você tá, né? Primeiro, é uma foto. Todos os dias, é um retrato do hoje. Exato. Então, o financeiro é o hoje e a projeção quem faz é contabilidade junto com a gestão empresarial. Então, quando você tem essa análise, como que você faz essa análise se você não tem indicadores? Da onde é que saem esses indicadores? Eu fico vendo muitos na internet que você falou, né? Na internet, não precisa ter terceirizado. Quem é que vai colocar, quem é que vai alimentar diariamente essas informações que vão trazer insumos, que vão te dar subsídios para esses indicadores para que você, empresário, tome a decisão? A Pink faz, hein? E sabe o que eu acho legal? Só completando claro. aqui. Você estava falando da nutricionista, né? Ela sabe
quanto que vale a hora dela? Sabe. Você, empresário, sabe quanto que vale a sua hora? Duvido. São raras as pessoas que sabem a hora, são raras as pessoas que sabem a precificação do seu negócio. Aí eu trabalho muito com prestação de serviço. Sim. E aí é engraçado quando eu vou falar qual é o valor da minha hora, eu não sei. Aí eu, peraí, quanto que vale a sua hora? Quanto que vale a minha hora? Quanto que vale a sua hora? Não sei. Você acha que você perde quanto tempo no mês fazendo financeiro? Não sei. Sei lá, um dia inteiro. Um dia inteiro são 8 horas. Vamos supor que a sua hora seja R$200. Você acha pouco ou muito? Eu faço isso pelo valor. Às vezes chega a metade, um terço disso. Não, e 8 horas só pra organizar. E o cliente tem que cobrar? Não, eu tô falando E o que ela boleto? perde um dia fazendo isso, de 8 horas. Sim, durante o mês. E aí, quanto que vale a sua hora e quanto que vale uma gestão financeira organizada para você fazer isso? E quanto é que vale você ter essas informações na palma da mão, no dia a dia? Ah, legal você falar disso aí, porque conta aí um pouquinho sobre o método, o que tem de diferente aí no teu negócio, como é que você faz o negócio lá na Pink, como é que o cliente tem acesso à informação que você trata. Hoje a gente trabalha com o Conta Azul, né? Não tô ganhando nada por Não, isso. é só botar o pi, né? Mas a gente tem um sistema que se chama também, que é um outro que a gente paga, que se chama o OBPO. Ah, legal. A gente atua com o OBPO em conjunto com o Conta Azul. Então, o OBPO é um programa de tarefas, onde faz as tarefas diárias. Então, o cliente ele pode simplesmente demandar para mim uma tarefa que ele já gera automaticamente para o dia, para o horário que eu tenho que fazer. Ou então, a gente faz no grupo, a depender de como que o cliente gosta de fazer isso. Mas o ERP, ou seja, gestão financeira, ela é toda feita dentro de um sistema que a gente hoje utiliza o Conta Azul. Temos clientes que utilizam a Saipos também. Uhum. Mas eu gosto muito de falar que a gente usa o Conta Azul porque ele tem o dashboard na palma da sua mão. Então, você faz tudo pelo celular. Se você quiser, também tem via internet. Todas as informações, elas são atualizadas diariamente. Então, todas as conciliações bancárias, todas as informações que você precisa, todos os relatórios já constam lá. Eles fazem relatórios individualizados. Então, a gente, dentro do onboard que a gente faz, quais são os relatórios que te interessam mais? A gente já faz essa personalização dentro do sistema que é só você abrir o aplicativo e olhar a sua conta do jeito que você quer. Isso é legal. Você está falando o seguinte, então, que se eu quiser um relatório personalizado, específico de alguns indicadores ou enfim, de valores, de custos, sei lá, um custo custos administrativos, eu tenho custo de comissão sobre as vendas, custos, por exemplo, para quem é advogado, que faz muita diligência, que viaja, que tem as diárias de viagem, então os reembolsos. Os custos de reembolso, né? Essa questão você está me dizendo que eu faço um relatório personalizado? Faz relatório personalizado. Cara, isso é legal. Isso é novidade para mim, assim, do ponto de vista de quem entrega, que eu sei que tem. Mas é muito difícil a gente achar um financeiro terceirizado que oferte ou fale sobre isso. É muito difícil. Geralmente ele só faz o básico. Não, mas a gente faz essa questão também. E aí, como é que a gente faz isso se a gente não categoriza da forma correta? Se a gente não faz as devidas conciliações da maneira correta? A gente tem... Nossa especialização em advogados, mas a gente faz prestação de serviço para todos. Enfim, a gente oferece para todos uma gama enorme de clientes. A gente também tem clientes na área de marketing, enfim. Mas assim, mas você tem um trato com o advogado, é um carinho maior. Tem um carinho maior com o advogado. A gente entendeu essa sensibilidade do advogado porque os contratos deles são muito minuciosos. Tem uma taxa anual, por exemplo. Então, quando o contrato faz aniversário, tem uma taxa anual. Para quê? Para que o cliente ele também não demore muito a entregar as documentações para o advogado e o advogado também seja célere com relação à finalização do processo. Uhum. E os advogados colocam essa taxa, mas nem todos eles cobram. Não Meu cobra. Deus, eles esquecem porque é anual. Esquece que é anual. Nossa senhora. Outra questão. Atualização de contrato. Não atualiza contrato. Então, a gente já passou por situações de que ficou lá 3 anos, a gente pegou o contrato, mas esse contrato aqui ele nunca foi atualizado. Sim. Então, a gente faz essa questão também.
Em contrapartida, a gente faz o acompanhamento dos inadimplentes. Uhum. Porque se você não faz o acompanhamento dos inadimplentes, como é que fica a sua receita? Porque tem muita gente que não sabe quem é inadimplente. Quando a gente faz o levantamento, que a gente tem essa rotina, a gente pergunta, pode cobrar, não pode cobrar? Nós não somos uma empresa de cobrança, mas a gente faz os lembretes junto com os clientes deles. Isso aí é legal que você falou, ó. Porque assim, quando você fala que você não é uma empresa de cobrança, significa dizer que o óbvio, né, é que você não cobra por cobrar. Então, cada cliente é individual na forma como você cobra, no tipo do contrato, principalmente quando é atrelado a advogado, né? Porque geralmente é uma relação intimista com o cliente, né? Isso aí. E isso importa muito a forma como a gente trata o cliente, a forma como é a relação do advogado com o cliente. E quando você traz isso para mim, sabe o que eu penso? Eu penso que o teu negócio, por mais que seja muito como número, inovação, tecnologia, mas é um negócio humanizado e consultivo. Ou seja, você se importa com cada detalhe do teu cliente em relação ao tato com o cliente dele. Isso. Porque você é terceira. Mas se você atender o cliente dele diferente da forma que ele atende na cultura dele, você não pode trazer na visão do cliente dele que está no outro lado, que são coisas diferentes. É como se fosse a mesma coisa. Você conecta com a cultura do teu cliente. Isso eu acho que é um puta diferencial. Muita gente vende financeiro, muita gente vende o financeiro simplesmente como uma terceirização. Quando você me traz isso aí, e eu sei porque eu convivo com você no dia a dia, eu sei que é assim. Quando você me traz, eu vejo que tem diferença. Fala pra mim dessa diferença consultiva aí, porque pra mim isso é muito importante. Eu entendo que o meu diferencial, como a gente já conversou, é a minha cultura perante a cultura do meu cliente. Então, quando a gente fala com o cliente do nosso cliente, a gente tem método, a gente tem detalhe e a gente foca no relacionamento. Sim. Por quê? Geralmente as prestações de serviços, elas não são essenciais para outras pessoas ou para a existência do cliente final. Então, ela simplesmente pode não pagar. E ela pode ficar no prejuízo. Então, a gente se adequa muito à cultura que é desse nosso cliente. A gente vai com carinho, a gente vai com tato, a gente tem um procedimento a ser seguido. Eu gosto de falar que lá na Pink a gente tem POP para tudo, que é o procedimento operacional padrão. Então, a depender de como que ela quer que a gente fale com aquele cliente, é por gentileza. Olha, aconteceu algum problema, a gente sabe que imprevistos podem acontecer. Me fala como que a gente pode tratar da melhor forma essa situação. Assim como a gente tem procedimentos, que a gente tem um nível, que agora não dá mais. A gente vai para protesto, a gente vai fazer qualquer tipo de situação para ir para o contencioso. Mas aí o contencioso não é com a gente, porque a gente não é uma empresa de cobrança. A gente gosta de falar que a gente entende que o departamento financeiro é o coração da empresa. Sim. E muita gente acha que a gente não sabe lidar com a emoção. Mas você só consegue pagar o valor que o outro dá se você entender como que o dinheiro funciona para o terceiro. Porque às vezes pode ser caro para ele falar simplesmente eu não vou pagar, como falar assim, realmente ele está entendendo a minha situação. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos parcelando pagar ele. Então a gente tem esse tato mais carinhoso com relação ao cliente do nosso cliente, que a gente entende que o sucesso dele é o nosso sucesso também. Claro. Acho que é isso, né? É. Falamos bastante aí sobre o preço da má gestão, né? Foi o tema de hoje. A centralização do financeiro, a centralização das operações por parte do empresário, ele fica perdendo dinheiro. Cara, para de perder dinheiro fazendo trabalho financeiro, cara. Eu falo isso para todos os meus clientes. E detalhe, o cliente que ouve e contrata, ele me agradece depois, porque ele fala, bicho, finalmente eu tenho paz de espírito, não é só a hora. Não. Qual é o valor disso hora? Não é só a hora. É a hora e a capacidade de gerar negócio. Aquela hora, ele poderia estar fechando um cliente que se ele fatura 30 mil esse mês e mês que vem ele está faturando 35 mil, o custo do financeiro já foi pago. E eu tenho clientes que só de analisar o financeiro,
esse é um real. Eles gastavam tanto dinheiro com comida pra almoçar fora e usavam o dinheiro do negócio pra fazer isso, que eles estavam ficando sem dinheiro pra contratar, eles precisavam expandir. E sem muito dinheiro, primeiro vai contratar pra conseguir captar. Ah, mas eu não consigo pagar alguém pra trabalhar enquanto eu vou captar. Eu preciso de alguém aqui trabalhando, fazendo básico aqui, advogado isso, tá? Advogado. Fazendo básico aqui, um estagiário, né, um associado novo, júnior, enquanto eu vou operar, enquanto eu vou vender, enquanto eu vou captar, enquanto eu vou me relacionar. Quando a gente foi fazer a análise do financeiro deles, porque eles tinham um financeiro na época bem organizado, né? O que aconteceu? A gente verificou que eles gastavam uma pancada de dinheiro almoçando em restaurante caro para outros advogados verem que eles estavam lá. Aí eu perguntei, teu cliente tá nesse local? Não. Quem é que tá nesse local? São os outros advogados. Irmão, você tem que almoçar onde o cliente tá. Qual foi o resultado no último ano? Que eu tô vendo aqui seu valor. Você gastou mais de 15 a 20 mil reais só com comida de almoço e cafezinho. Qual foi o teu resultado com clientes que você ganhou ali? Teve cliente que veio? Aí ele falou, cara, a maioria dos meus clientes vieram de indicação. Não vieram de restaurante ou de me ver em algum lugar. Então, cara, ou você pega esse dinheiro, bota alguém pra trabalhar e vai captar. Ou você para de comer caro nesses lugares, traz marmita, vai comer em casa, faz o que for. Mas gasta esse dinheiro, por exemplo, com marketing. Entendeu? Sim. Gasta esse dinheiro com outra coisa. E só tem como a gente olhar a eficiência real do nosso gasto se a gente tem o financeiro em dia. E o financeiro que entregue relatório e que categorize corretamente. No dia a dia, né? Com certeza. Essa questão de centralização, eu entendo muito que seja mais por conta da insegurança de mostrar como que tá o bastidor. Mas você não consegue arrumar o bastidor se você não botar tudo pra fora e colocar as suas coisas nos devidos lugares. Nos devidos locais, né? Pois é. E fica uma chamada aí para as empresas, né? Você, empresário, onde é que está seu dinheiro? Se você está vendo isso aqui agora e você não consegue pensar, cara, o dinheiro do meu negócio está no meu estoque, o dinheiro do meu negócio está no meu caixa, está nos meus clientes a receber, está no meu imobilizado, porque tem muito negócio que compra muito imobilizado e depois, eu não tenho dinheiro, teu lucro está lá dentro. Se você não tem ideia de onde o teu lucro esteja, onde o seu resultado esteja e quanto que você fatura, só entrar em contato. Eu gosto de falar dos advogados também, essa questão de receita deles. Quando a gente vai fazer a primeira reunião, eu falo assim, como que tá a sua receita a curto, médio e longo prazo? Aí, o que é isso? Aí eu falei, não, a curto prazo são suas petições, a médio prazo a sua constância, a longo prazo como é que estão essas alvarás que você tá para buscar? Tenho nada disso. Então tá na hora de você começar a pensar nisso, né? E a gente traz esse diferencial. É relacionamento, é carinho, é parceria. Eu e a Alexandre, a gente é parceiro já de muito tempo. Não só na vida profissional, a gente é parceiro na vida pessoal. Somos padrinhos e padrinhas. E temos uma relação de amizade, de cumplicidade, de carisma, carinho, tudo junto. Obrigada por essa parceria. Que seja a primeira e o primeiro episódio de muitos. Claro! A gente tem só para te contextualizar aqui, Dadá, ele falou que a gente tem 10 minutos. 10? 10. Eu pensei que já tava acabando. Eu vi. Não, mas vamos seguir, depois corta lá. Agora a gente pode tratar dessa questão do que a gente vai fazer daqui para frente, qual é o propósito, né, dos nossos episódios. A princípio, a gente trouxe uma série de 6, né? A gente combinou 6 episódios. Esse projeto terão 6 episódios. Esse é o número 1. Exatamente. E nos próximos 4 episódios, a gente vai trazer empresários, tanto clientes nossos quanto não clientes, para falar sobre indicadores, sobre planejamento orçamentário, sobre de como a gente consegue ler e interpretar e qual é o resultado que a gente tem de um financeiro em dia. A gente vai falar sobre clientes que têm tanta contabilidade, que conseguem entregar. Poxa, hoje, quando o meu cliente me entrega tudo pronto, no início do mês, a gente consegue entregar muito rápido o balanço. Dependendo do nível de entrega, dia 15 está tudo pronto. Aí você, empresário, que tem contabilidade, você acha mesmo que tem contabilidade, que está entregando o balanço entre o dia 15 e o dia 20? É muito difícil isso acontecer. Principalmente quando do outro lado não tem o financeiro entregando mastigado.
Então, tem empresários, tem clientes que acham que não tem que entregar mastigado para dar trabalho para o contábil. Empresário, você que acha, não empresário, né? Você que acha que o teu negócio tem que entregar documentação de qualquer jeito para a contabilidade, para criar uma falsa sensação de que a contabilidade tem que trabalhar, tem que ter trabalho, você está entendendo o jogo errado. O jogo é quanto mais rápido a contabilidade conseguir te passar um balanço, te passar uma declaração de fluxo de caixa, te enviar informações que realmente sejam relevantes para o teu negócio, que demonstrem um resultado do teu negócio ou das tuas estratégias, antes você consegue tomar decisões de mudança de rumo, para melhorar a eficiência do seu negócio. Para de achar que você tem que entregar de qualquer jeito, que é função da contabilidade. A nossa função é te entregar rápido informação de qualidade para você melhorar teu negócio. Não é a parte interna. É simplesmente focar em resultado com informação transparente e correta. Porque quando você entrega uma coisa ruim, eu vou falar, crescer desorganizado é ampliar o seu risco. É fadado a morrer mesmo o negócio, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, bom, eu acredito que no próximo episódio a gente vai falar muito sobre indicadores. Indicadores. Vai ser isso, né? É isso, né? Acho que é isso mesmo. O próximo item vai ser indicadores. Uhum. A gente vai trabalhar muito essa questão de comentar, trazer exemplos sobre O que é indicadores, porque muita gente não sabe o que é. A maioria não O sabe. que fazer. Não tem nem financeiro. O que fazer, como tratar e como gerir a partir de indicadores. Porque hoje as pessoas começam a fazer gestão com base no achismo. Eu acho que é assim, então eu acho que é assim que vai, né? Mas o que fazer? É engraçado porque ontem eu estava conversando com uma cliente minha, ela falou assim, mas eu não consigo enxergar. Eu falei, como que você quer enxergar? Eu quero enxergar por categoria, eu quero saber quanto que eu gastei com o administrativo. Eu falei, tudo bem, vamos entrar no relatório, esse item, personalizei na hora pra ela, né? Aí ela falou assim, mas eu consigo enxergar o passado? Eu falei, consegue? E o futuro também? Eu falei, consegue, porque tem a previsão. E aí, parece ali que eu abri uma caixinha de Pandora pra ela, que ela não sabia que as informações estavam ali pra ela, tão rápidas, porque ela achou que eu ia entregar pra... Peraí que eu vou montar pra você daqui uma semana. Exatamente. É essa sensação. E eu entreguei na hora, aí ela falou assim, o que eu faço com isso? Porque a sensação foi assim, tá, você me entregou agora e eu faço o quê? Eu falei, bom, você quer ajuda pra tratar esse item? Porque ela... É engraçado, porque o que a gente fornece é na palma da mão. Então, é isso que eu entrego Sim. pra ela. E eu vi eu entendi a fragilidade que é não saber como tratar isso. Indicadores, o que ela faz com isso agora? Sem dúvida. Eu entendo que o nosso papel aqui, a razão de a gente estar aqui conversando, ela é justamente para a gente demonstrar para os empresários do Brasil que eles podem e devem buscar formas, terceiros, da forma que for. Ele pode fazer, já tem interno, busca interno como ter os indicadores, verifica como está o financeiro dele, se está em dia, se as informações são transparentes. Muitas vezes o financeiro ele acha que está em dia. Só que a informação está toda errada, porque está categorizada errada, está com os dados incompletos. Então, o desafio é trazer para a mente dos empresários, que são muitos que ainda não entendem, que um financeiro com indicadores em tempo real, ele vai fazer com que ele tome decisões estratégicas de forma a ou aumentar o teu lucro ou se safar de prejuízos maiores, porque nem todo negócio dá certo. Mas o negócio é você saber enxergar. A grande questão é, eu tenho isso na minha mão hoje, porque antes a pessoa ficava no escuro. Uhum. Antes a pessoa ficava no escuro. Agora ela fica no claro. Agora ela tem que saber andar nesse claro. Isso aí. Como que vai fazer isso? Tratando os indicadores com gestão estratégica. É isso aí. Muito bom. Agora temos esse desafio aí de trazer isso, levar isso para o máximo de pessoas. E nos vemos no próximo. O próximo tem dia, né? No próximo dia 25? Por aí. Acho que é isso. Vamos olhar aqui. Acho que você mandou aqui para mim. Mandar você mandou. Acho que é isso. Dia por aí. Dia 25, por Eu aí, acho que é dia 26. 25.
Eu acho Mas- que é dia 25/7 é o nosso próximo encontro. Beleza. Então, Foi está- uma honra estar com você nesse primeiro episódio. Esse projeto vai bombar. vai Vamos bombar. nessa. Vamos nessa. Valeu. Tchau.